Eu quero falar sobre os dois reinos. Aqui na Terra, dois reinos. O reino de Deus e um líder chamado príncipe deste mundo, que é o adversário de Deus. Jesus Cristo, certa feita, encontrou com seus discípulos que vinham felizes de uma jornada. Jesus tinha dado uma missão para eles. E estavam felizes na conclusão da missão. E disseram: Senhor, no teu nome, os espíritos imundos se submetem. E as pessoas são curadas. Estavam felizes, radiantes, por esse resultado. E Jesus disse: eu vi Satanás cair do céu como um raio, como uma estrela cadente. Como eu disse, eu fiquei pensando, onde caiu Satanás? Onde caiu? Em que lugar que ele caiu? E Jesus disse que viu ele caindo como um raio. Onde ele caiu? Em Apocalipse 12 a gente vai ver que houve uma batalha no céu. E Lúcifer e seus anjos não prevaleceram naquela batalha. E Miguel e seus anjos prevaleceram. E Lúcifer caiu na terra. Agora a gente sabe onde Lúcifer caiu. Ele caiu na terra. Agora vem a questão. Ai dos moradores da terra. Ai dos moradores da terra. Porque Lúcifer traz consigo um espírito assassino, criminoso. Ele tem uma missão. E a missão na sua vida é matar, roubar e destruir. Essa é a sua missão: matar, roubar e destruir. E ele caiu na terra. Ai dos moradores da terra. Ele tem outro ingrediente consigo, que não lhe foi tirado, e que ele trouxe do céu. Lúcifer era o semente da perfeição de Deus. Quer dizer, ele era perfeito em todos os seus caminhos, diz as Escrituras. Ele era perfeito em todos os seus caminhos, até que se achou iniquidade nele. E ele traz essa característica com ele. E as Escrituras dizem que por causa do seu brilho, da sua sabedoria, da sua inteligência, a sua mente se corrompeu. Ele quis se estabelecer acima das estrelas de Deus. Ele quis se colocar no lugar de Deus. Essa foi a corrupção de seu coração. E então, ele conseguiu, com a luz e inteligência que ele tem, seduzir 1/3 dos anjos do céu. E eles perderam sua posição, por se colocarem sob a guarda, a orientação desse anjo brilhante. E no combate celeste ele não prevaleceu, caiu na terra juntamente com sua cauda, os seus anjos. Agora, temos na terra estabelecido Lúcifer, Satanás e seus anjos, que vão virar os demônios. Mas nessa mesma terra, Deus tem um plano dele. Deus quer estabelecer o reino de Deus aqui na terra.
E agora, a gente pode ver quem vai prevalecer. Do meu ponto de vista, eu me coloco do lado de Deus. Pois Jesus Cristo disse no Pai Nosso: venha a nós o teu reino. Jesus deu a direção. O teu reino aqui na terra venha a nós. Ele vai ser estabelecido aqui na terra. Mas agora, para ele ser estabelecido, precisa ter condições. E as condições da parte de Deus já estão colocadas. Jesus falou para os discípulos: tudo que eu faço como o Pai me ensina. E as palavras que eu falo, que vocês ouviram, não são minhas, são as palavras que eu ouvi do meu Pai. E essas palavras eu vou deixar com vocês. Essas palavras são os caminhos do reino de Deus aqui na terra. Através dessas palavras, o reino de Deus será estabelecido aqui na terra. Por isso que Jesus é o caminho. Ele deu a direção para os discípulos. Ele deu a palavra de seu Pai, que ele recebeu. Agora ele entrega para os seus discípulos, e seus discípulos vão ter a missão de divulgar estas palavras para o mundo. E assim o reino de Deus vai ser implantado aqui na terra. Oséias dá um princípio: meu povo perece por falta de conhecimento. Então, essa guerra é uma guerra de conhecimento. Tem que ter conhecimento. Mas conhecimento do quê? Conhecimento da palavra de Deus. Aquela mesma palavra que Jesus Cristo deu aos discípulos. E os discípulos pegaram e escreveram. E hoje nós temos as Escrituras Sagradas, onde nós temos ali registradas as palavras que Deus deu a Jesus Cristo. E Jesus Cristo passou para os discípulos. E os discípulos, orientados pelo Espírito Santo, legaram a nós os seus escritos. Então, a cada pessoa que a gente passar este conhecimento de Deus, ela será como uma estaca que estenderá o reino de Deus nos seus lugares, no seu trabalho, na sua vila, aonde nasceu, aonde ela vai. E assim o reino de Deus vai tomando lugar neste reino, ocupado por este adversário. Por isso que esse adversário fica preocupado com essa mensagem, porque com a expansão do reino de Deus, através do conhecimento de Deus, conhecimento das palavras que Jesus Cristo deu aos discípulos, o reino de Deus está sendo estendido. Se o reino de Deus está sendo estendido, o outro está encolhendo. E esse adversário, ele é inteligente. Ele sabe que o tempo dele é curto. E as Escrituras dizem que agora, no final, ele está com grande ira. Isso denota uma coisa: ele vai fazer estratégias de ataque. E como ele é inteligente, ele vai ter os seus serviços de inteligência organizados. E vai atacar a humanidade em setores. Principalmente setores que estão destituídos da palavra do conhecimento de Deus. Porque aquele que tem o conhecimento de Deus, ele sabe as regras, o modo, como se comportar para expulsar Satanás e seus anjos dos lugares onde eles pisarem. Pois onde estiver o reino de Deus, o reino das trevas tem que sair. Onde você acende uma luz, as trevas fogem. Então ele vem nesse final de tempo com grande ira, porque o seu espaço nessa terra está sendo ocupado e está ficando menor. Mas só que ele é esperto. Ele vai entrar também nesse reino. E a parábola
das virgens mostra a sua estratégia. Dessa turma do reino, 50%, ele consegue, com suas seduções, enganá-los. São as virgens loucas, aquelas que guardam o mandamento de Deus e têm a fé de Jesus Cristo. Mas só que se apegam às suas tradições, às suas igrejas, ao ensinamento de suas igrejas. Assim como os judeus, na época deles, pegaram-os e seguraram os ensinamentos de suas sinagogas, de seus líderes. Elas não vão pegar o óleo das Escrituras. Elas não vão prestar atenção àquilo que o Espírito diz à igreja. E não prestando atenção que o Espírito diz à igreja, e a igreja é cada um de nós, o que é que vai acontecer? Elas vão acreditarem nos ensinamentos de seus mestres. Então, vão ter a fé de Jesus Cristo, os mandamentos de Deus, vão cantar os hinos e vão caminhar junto com aquele que sabe ouvir o Espírito Santo. Pois tudo nessa terra é dirigido pelo Espírito Santo. Os filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. Só que mais tarde, na alta noite, quando se ouvir a voz que é chegado o noivo, eles vão descobrir que estão sem o óleo. Aqueles que têm com o óleo o Espírito Santo vão seguir com sua luz até chegar aos portões abertos e entrar e participar da boda do Cordeiro. Mas estes terão que regressar para buscar o óleo. É aonde que em Apocalipse 12 a gente vai ver Satanás guerreando contra eles. Eles estão aqui buscando o óleo. Daí a pouco nós podemos vê-lo lá nos portais da eternidade, na parábola das virgens. Só que, quando eles chegam lá, as portas estão fechadas. Pobres virgens loucas foram buscar o óleo. Mas chegaram tarde. Vão no outro departamento e diz: eu nunca as vi nem as conheço. Meu povo perece por falta de conhecimento. Vamos apegar o que o Espírito diz a nós, as suas igrejas, pois Deus não habita em templo feito por mão de homens. Deus habita em nós. Aqueles que fizeram a opção, uma decisão para o reino de Deus, que é o conhecimento de suas palavras. Então, vimos o quê? 2 reinos aqui na terra. Um que está em expansão e o outro que está sendo achatado, que é o de Satanás. O de Satanás tem estratégia. Assim como ele levou 1/3 dos anjos, no céu aqui ele está levando 50% das virgens. Vamos ficar atentos para que não caiamos no conto do diabo e aprendamos a ouvir e viver na presença do Espírito Santo. A presença do Espírito Santo deve ser a nossa meta da agora em diante. Moisés encontrou a sarça ardente. A presença do Espírito Santo é a nossa sarça ardente. Vamos encontrar com essa presença. Pois isto fará a diferença, pois os filhos de Deus são dirigidos pelo Espírito de Deus. É uma boa nova, não é? É uma boa nova.